A Netflix apresenta Circuito em Série e Paralelo. Circuito em Série e Paralelo é uma série que está dividida em 3 temporadas, cuja primeira temporada fala sobre o que é um circuito elétrico. A temporada 2 fala sobre o que é um circuito elétrico em série, e a temporada 3 fala sobre o que é um circuito elétrico em paralelo. Então, com essas informações, vamos passar para a primeira temporada. O que é um circuito elétrico? O circuito elétrico é um circuito fechado. Ele começa e termina no mesmo ponto e é formado por vários elementos que se ligam e assim torna possível a passagem da corrente elétrica. Os elementos em que um circuito elétrico é formado são resistores, que são componentes do circuito elétrico que têm duas funções. Uma delas é converter a energia elétrica em energia térmica. A outra é limitar a passagem da corrente elétrica através do controle da voltagem. Capacitores. Os capacitores ou condensadores são componentes elétricos que armazenam as cargas elétricas. Essas cargas elétricas são utilizadas sempre que haja resistência, ou seja, sempre que a passagem da corrente elétrica seja dificultada. Geradores. Os geradores são dispositivos que prolongam a diferença de potencial entre dois corpos. É dessa forma que eles são capazes de transformar diferentes tipos de energia. Condutores. Os condutores são os elementos que permitem que as cargas circulem facilmente num circuito elétrico. Indutores. Os indutores são os dispositivos que armazenam a energia elétrica. Agora que já sabemos o que é e o que tem em um circuito elétrico, vamos passar para a segunda temporada, que pergunta o que é um circuito elétrico em série. O circuito elétrico em série é aquele que existe uma associação. A partir dessa associação, os componentes ligam-se entre si na mesma sequência e na mesma direção. Como exemplo, podemos citar as lâmpadas usadas na decoração das árvores de Natal. O circuito feito por elas é em série e o fato de uma lâmpada queimar prejudica todas as outras restantes. Bom, com a temporada 2 concluída, vamos passar para a temporada 3, que pergunta o que é um circuito elétrico em paralelo. Circuito elétrico em paralelo é aquele em que existe uma associação onde a corrente elétrica se divide ao longo do circuito. Isso acontece para que haja tensão elétrica constante em todos os pontos. Exemplo disso é o circuito elétrico residencial, onde todas as tomadas existentes na casa têm de ter a mesma intensidade de corrente elétrica. Agora que já entendemos as 3 temporadas dessa série, o que nos resta é esperar nossa querida Netflix renovar a nossa série, para que possamos continuar aprendendo sobre circuitos em série e paralelo.